Escuta a minha lei, povo meu, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei em parábolas a minha boca, direi coisas escondidas desde o princípio, o que ouvimos e compreendemos, e o que nossos pais nos contaram. Eles não as ocultaram a seus filhos, nem a sua posteridade. Publicaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu aliança com Jacó e pôs uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que as soubesse a geração seguinte. Os filhos que hão de nascer e se hão de levantar, o contarão também a seus filhos, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, e busquem com cuidado os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração má e rebelde, uma geração que não encaminhou reto o seu coração, nem o seu espírito foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros armados, que voltaram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança feita com Deus, e não quiseram andar segundo a sua lei. Esqueceram-se dos seus benefícios e das maravilhas que fez à vista deles. Diante de seus pais fez maravilhas, na terra do Egito, no campo de Tanis, dividiu o mar e por eles os fez passar, e conteve as águas como num odre. Guiou-os de dia por meio da nuvem, e toda a noite com resplendor de fogo. Fendeu a pedra do deserto, e deu-lhes a beber águas como num rio caudaloso. Fez sair a água da pedra, e fê-la correr como rios. Continuaram a pecar contra ele, e excitaram a ira do Altíssimo naquele lugar árido. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo iguarias que fossem do seu gosto. Falaram mal de Deus e disseram: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sem dúvida feriu a pedra, correram águas, e as torrentes inundaram. Porventura poderá dar pão, ou preparar a mesa para o seu povo? Ouviu isto o Senhor e irritou-se. Um fogo se acendeu contra Jacó, e cresceu a ira contra Israel, porque não creram em Deus, nem esperaram dele a salvação. Mandou as nuvens de cima e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes um pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos, enviou-lhes manjares com abundância. Retirou do céu o vento do meio-dia, enviou com seu poder o vento áfrico. Fez chover sobre eles carnes como pó, e aves de penas como areia do mar. Aves que caíram no meio dos seus acampamentos, em redor das suas tendas. Comeram e fartaram-se muito, e foi satisfeito o seu desejo. Não ficaram defraudados no que apeteceram. Ainda estavam as iguarias na sua boca, quando a ira de Deus se elevou contra eles. Matou os mais robustos dentre eles, e derrubou os escolhidos de Israel. Depois de tudo isso, pecaram ainda, e não creram nas suas maravilhas. Seus dias passaram como um sopro, e os seus anos acabaram depressa. Quando os fazia morrer, buscavam-no e convertiam-se,
e apressavam-se a voltar para ele. Lembravam-se do que Deus era o seu defensor e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Amavam-no, porém, somente com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era sincero com ele, nem se mantiveram fiéis à sua aliança. Mas ele é misericordioso e perdoava os seus pecados, e não o destruía. Deteve muitas vezes a sua ira, e não acendeu contra eles todo o seu furor. Lembrou-se de que eram carne, um sopro que passa e não volta. Quantas vezes o irritaram no deserto, e o moveram a ira no lugar árido. Voltaram a tentar a Deus e a irritar o Santo de Israel. Não se lembraram de que ele fizera no dia em que os libertou do jogo do opressor, quando fez resplandecer no Egito os seus prodígios, suas maravilhas no campo de Tanis. Ele converteu em sangue os seus rios, as suas águas, para que não pudessem beber delas. Enviou contra eles todo gênero de moscas, que os devoraram, e rãs, que os destruíram. Entregou seus frutos à álfora, e as suas searas aos gafanhotos. Destruiu com raiva as suas vinhas e os seus sicomoros com geada. Entregou a saraiva dos seus animais e as suas possessões ao fogo. Descarregou sobre eles o furor da sua cólera, a indignação, a ira e a tribulação, envio de mensageiros do mal. Abriu um largo caminho à sua ira, não perdoou as suas vidas, e envolveu na mortandade os seus animais. Feriu todo o primogênito na terra do Egito, e as primícias de todo o seu trabalho nas tendas de Caim. Fez sair o seu povo como ovelhas, e guiou-os como rebanho no deserto. Conduziu-os cheios de esperança e não temeram, e sepultou no mar os seus inimigos. Introduziu-os depois no monte da sua santificação, monte que adquiriu com sua destra. Expulsou de diante deles as nações, e repartiu-lhes por sorte a terra, destruindo-a com cordas de medir. Fez-se habitar em suas tendas as tribos de Israel. Eles, porém, tentaram e irritaram de novo o Deus excelso, e não guardaram os seus preceitos. Voltaram-lhe as costas, e não observaram a aliança. Semelhantes a seus pais, falsearam com um arco torcido, excitaram-no a ira nas suas colinas, e com os ídolos que esculpiram, inflamaram-lhe o zelo. Ouviu-os Deus, desprezou-os. Reduziu Israel a extremo abatimento. Rejeitou o tabernáculo de Silo, o seu próprio tabernáculo, onde habitara entre os homens. Entregou ao cativeiro a força deles, e a sua glória nas mãos do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e desprezou a sua própria herança. O fogo devorou as suas jovens, as suas virgens não foram lamentadas. Seus sacerdotes pereceram à espada, e ninguém chorava as suas viúvas. O Senhor despertou com quem dorme, como um valente embriagado de vinho. Feriu os seus inimigos nas partes posteriores, cobriu-os de uma eterna ignomínia. Rejeitou o tabernáculo de José, e não escolheu a tribo de Efraim.
mas escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que amou. Edificou seu santuário com um céu, como a terra que fundou para sempre. Escolheu Davi seu servo e tomou dos rebanhos das ovelhas mães, para que apacentasse Jacó seu servo e Israel sua herança. Apacentou-os segundo a inocência do seu coração e os dirigiu com mão prudente.